Meu irmão, só sente isso, uma fraqueza espiritual, porque a glória é forte. Louvamos e não entendemos a glória do louvor. Pregamos e não entendemos a glória da pregação, porque ainda não estamos em um corpo espiritual que nos leva a engrandecer e adorar ao nosso Deus. Então os louvores vêm falando. A irmã Dalvinha cantou um louvor, meu irmão, sobrenatural. Quem não lê, leia lá o que Eliseu fez, Elias fez. Estamos numa superfície tão espiritual que a glória nos faz tremer, que a glória nos faz nós chorar, que a glória faz nós reconhecer que somos, meu irmão, em nome de Jesus, ainda dependente de Deus. Então Paulo agora escreve uma carta à igreja de Coríntios, e Paulo vai dizer assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas. Não deixe o sono impregnar, não, homem de Deus, mulher de Deus. Volta aqui para a manifestação de um nível de glória. Ele fala assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser levado por quê? Por nenhuma. Tudo é lícito. Aí Paulo começa a ser mais claro e começa a dizer: mas eu não me deixarei ser levado por nenhuma. Olha a espiritualidade de um homem. Olha o nível de uma conversa de um homem. É nível, meu irmão, para quem já come aqui comida forte. É um nível para quem come mocotó, não é um nível como Samuel, para quem ainda está tomando leitinho, não. Mas Samuel tomava leitinho quando estava lá com a mãe. Mas o papai ainda falava com Ana: Ana, ele está tomando leitinho ainda, mas eu vou levar ele para o arraial. Eu estou falando aqui espiritual. Eu estou dizendo comida forte. Eu estou dizendo comida que vai te levar para o nível superior. Eu vou levar ele para o arraial e ele vai ficar no meio da prostituição. Alguém muitas das vezes, presbítero, sobe, os filhos ainda não morreu, segundo filho ainda não morreu, o terceiro filho ainda não desceu, mas vai ser levantado um profeta que é Samuel, e Samuel vai ser levado para o arraial no meio da prostituição dos filhos de Eli. Entende o que eu estou te dizendo? Glória a Deus, aleluia. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que você está fazendo com o seu corpo? O que você está fazendo com o seu corpo? O seu corpo está sobrecarregado, o seu corpo está cansado, o seu corpo não aguenta mais se entregar para Deus, não há energia mais nesse corpo, ministra. Aí Paulo fala assim: olha, esse corpo que Deus criou, esse corpo que Deus formou, não é para se prostituir, não é para prostituição. Paulo começa a pegar pesado, e ele vai pegar pesado. Esse corpo aqui é para o corpo
o Senhor me levou para isso, mas é fundo e profundo. Aí Deus falou: o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aí ele fala assim: ora, mas Deus também ressuscitará o Senhor, mas ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo céu. Tem que tiver com o corpo santo. Romanos capítulo 8 vai dizer que o Espírito Santo ressuscitou o Filho. O Espírito Santo ressuscita o corpo do Senhor Jesus. E esse mesmo Espírito, meu irmão, o corpo tem que ser puro, o corpo tem que ser limpo. Esse mesmo Espírito vai ressuscitar o meu corpo. Por quê? Porque é templo do Espírito Santo, porque é corpo de Cristo. Aí ele começa a dizer: não sabeis vós que o vosso corpo é membro de Cristo? É o que, igreja? É membro, meu irmão, de Cristo. Quando estávamos muitas das vezes no mundo, nós entregávamos esse corpo que foi gerado no ventre da nossa mãe, nós entregávamos para fazer tudo. Vós não sabeis, é para nós que Paulo está escrevendo. Vós não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? E por que tomais, pois, o membro de Cristo e falou aí membro de uma prostituta, de uma meretriz? Paulo está dizendo assim: vós não sabeis que o seu corpo, o meu corpo, é corpo, templo do Espírito Santo? E por que nós tomamos o nosso corpo e fazemos para membro de uma meretriz? Porque damos o nosso corpo, meu irmão, para ser seduzido, levado, para ser tentado como uma meretriz. Aí é aí que Paulo começa a pegar mais profundo, porque Paulo não se intimidava com ninguém não, meu irmão. Paulo era um grande homem do Evangelho de Cristo. Aí Paulo fala assim: vós fazeis o seu corpo templo de uma meretriz. O seu corpo não é para prostituição. O seu corpo, meu irmão, não é para ficar fazendo coisas erradas. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Aí Deus me leva mais profundo. Enquanto eu estava nesse contexto, Deus me leva para Lucas capítulo 11, que foi terrível a visão. Aí ele fala assim: ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois de uma só carne. Isso aí está escrito aonde? Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ei, olha aqui. Desde o princípio, Deus formou homem e mulher, Adão e Eva, para os dois ficar juntos e serão uma só. Uma só. Quando você se ajunta
É o próprio diabo passando a mão no seu corpo. Você está entendendo? É profundo, meu irmão. É profundo. Por isso que nós temos que prestar atenção nas escrituras que Deus está falando. Leitura é muito fácil, revelação que é difícil. Ou não sabeis que o que se ajuda com meretriz, faça-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois em uma só. Deu um corpo para quem? Para Satanás. Irmão, a sua mente ainda não está sendo levada para a pregação que está sendo pregada. Quando você está no corpo de uma meretriz ou para ser Satanás, o seu corpo é feito qualquer coisa. Vai ser profundo ainda. Você vai falar, ministra, que coisa que é essa? Se torna uma só carne. Mas o que se ajuda com o Senhor é o mesmo? Hoje é o culto do que? Busca do Espírito. Mas o que se ajuda com o Senhor se torna o mesmo Espírito. Você anda cheio do Espírito. Você tem autoridade do Espírito. Você passa em qualquer lugar cheio do Espírito. Você tem autoridade de Deus, meu irmão, é muito forte. Porque o que se une com o Senhor se torna o mesmo Espírito. Ei, porque você está com medo do que ainda? Quando você está no nível espiritual muito elevado, meu irmão, você já está andando com Cristo. Paulo andava com Cristo, meu irmão. Porque muitos não querem viver em sociedade, porque sabem que a perseguição é terrível. Evangelho, meu irmão, nós sofremos perseguição e quem não sofre, sofre. Foi igual eu estava conversando com o bispo. Meu irmão, se qualquer coisinha nós paramos, é porque ainda nós não estamos firmados na rocha. Porque qualquer palavra a ministra vai parar. Porque ainda estamos na areia. Vem o vento, vem as calúnias, vem as aflições. Aí na areia nós começamos a se balançar. Aí nós queremos recuar. E não pode recuar. Não pode recuar, meu irmão. Aí ele falou, mas o que se ajuda com o Senhor é o mesmo Espírito. Aí Paulo pega profundo, olha o que ele já fala. 18. Fugir da prostituir. Todo pecado. Ele fala o quê? Igreja, volta pra cá. Porque o nível não está alcançando a tua mente espiritual. Ele fala o quê? Corre da prostituição ou fugir da prostituição. Olha aí. O que Paulo fala? 18. Fugir da prostituir. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca com o seu próprio. Peca com o quê? Todo pecado o homem comete fora do corpo. Qualquer pecado, meu irmão, que nós fazemos, a gente não faz com o nosso corpo. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas aquele que se prostitui. Às vezes nós pensamos, meu irmão, que a prostituição é só cairmos num ato de adultério. Mas o que você tem colocado nos seus olhos? O que nós temos colocado nos nossos olhos? Será que muitas das vezes a gente coloca filme pornográfico no nosso quarto? Teu quarto também tem que ser um lugar santo. Pornografia não. Pornografia não, meu irmão. Nós vemos muito numa carne natural, numa carnalidade muito profunda. Ah, ministra, às vezes eu quero assistir, é picante. Não coloque pornografia. Não, para assistir isso não. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mal que se prostitui peca com o seu próprio corpo.
Aleluia, Deus. Aí quando você vai em Lucas capítulo 11, você vai falar: ministro, é terrível, deixa eu guardar meu corpo que é templo de Deus. Meu irmão, se com essa palavra você não guardar, vigia com o teu corpo, meu irmão. Uma das coisas que eu louvo e agradeço a Deus foi pela vida do meu pai. Enquanto meu pai pôde me segurar, ele segurou. Meu pai não deu asa para mim voar. Ele não deu asa para mim voar. Porque conhecendo eu, se meu pai não tivesse segurado, meu irmão, o homem não está nem aí, meu irmão. O homem não quer saber de nada. Eu sempre falo, e o bispo foi essa semana em uma casa, e às vezes estamos numa casa, né, parece que é só um diálogo, mas não é. Quando eu estou em alguma casa e alguém está conversando, eu pego tudo espiritualmente. E então eu estava ali espiritual,